Eu vou perguntar coisa do teu dia a dia, assim. Quando Certo. surge uma vaga na área de vendas, né, na área comercial, normalmente que esse é o tema, né? Já vou logo no tema direto. Uhum. Normalmente, o que é que tu procura num candidato, né? Qual é a característica para quem tiver aí pensando em entrar na área comercial ou pensando em participar de um processo seletivo, já ter aí como ideia, enfim. E Às aí, vezes dá tudo bom. tudo ó, rapaz, essa live aí a gente, eu acho que promete, viu? Tem um bocado de gente aí querendo saber o segredo aí de como É sempre conseguir uma vaga curioso, boa. né? A gente saber como é, ainda mais saber o que é que se passa na cabeça de um recrutador, né? Mas assim, Vou não, tentar não extrair existe. Vou tentar extrair Pois aí é, o que tem de dica para quem estiver assistindo. A gente vai gravar e depois amanhã eu certo. posto no podcast. E Assim, na verdade, não existe segredos, né? Não tem segredo. A gente precisa só, uhum, existe algumas ferramentas, só estruturar um pouquinho a nossa forma de estruturar um currículo, estruturar uma apresentação no momento de uma entrevista, estudar aquela empresa, várias coisas aí que a gente tem para uhum, conversar. maravilha, é isso aí. Eu vou botar aqui o tema porque fica salvo e quem entrar depois, cadê? Já sabe do que a gente está falando. Beleza, muito bom. Beleza. É o seguinte, boa noite, Cândida. Boa noite, Luciana. Quem for entrando, vai fazer uma Ah, gentileza. Cândida, tudo bom? Olha aí, que Conheço beleza. Cândida. Acho que é GoTo, né? Oficial. Quem for chegando, vai chamando mais gente, porque a gente só vai ter uma hora, né, Kathleen, para Isso, é conversar. rapidinho, né? Se a A gente gente começa a fosse, conversar. se a gente fosse aprofundar tudo assim, todo o assunto, eu acho que a gente levaria um tempo grande aí, talvez até um curso, dependendo do tamanho, para falar sobre seleção, né? É verdade, é verdade. Hoje, cada vez mais, assim, está bem mais complexo, né? Existem diversas ferramentas hoje que os recrutadores utilizam para filtrar o candidato, né? Tem que dar match com a vaga, assim. Então, assim, Uhum. existem várias coisas vários sites que o candidato precisa estar em busca, precisa estar se Uhum. mostrando nas redes sociais, de uma Isso aí. forma profissional, logicamente, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode conversar. Muito bom. Simone! Olha aí, a galera entrando, boa noite. Isso. Boa noite, Simone. Show. Galera que conhece Kathleen, boa noite. Eu sou Edivaldo. Vamos fazer as honras, né? Agora, enquanto o pessoal vai Isso. entrando. Eu sou Edivaldo, eu sou vendedor, tá? E trabalho com Kathleen, né? Fiz o convite para ela porque o nosso dia a dia, né, Kathleen? Nosso dia a dia é Isso. trabalhar com seleção. Normalmente eu vendo e ela executa. E eu gosto muito do tema, aprendi a gostar. Foi tanto que fui fazer curso, né, para entender um pouco mais sobre o perfil. E acho que assim, eu tenho certeza que tem muita gente da área comercial e de outras áreas também que às vezes comete alguns erros e não sabe, né? Às vezes não sabe exatamente que tipo de oportunidade é mais adequada a ela, como é que ela faz, e a gente vai falar sobre isso. E Cat vai dizer quanto ganha o vendedor no final da live. E aí, será que. Eita, vai depender. Ah, o Wesley entrou agora. Vai Show! depender muito, né? Mas assim, todo vendedor sabe que ele que faz o salário dele, né? Mas como é o segredo para todo mundo ficar até o final. Mas brincadeira, a gente sabe que é, quem trabalha com seleção, quem trabalha com esse tipo de serviço, né, tem um conhecimento muito grande sobre pessoas como um todo, né? E por isso que eu Isso. convidei você, Kathleen, porque você hoje
É uma das psicólogas que a gente mais confia, faz as nossas seleções de todas as vagas. E queria que você se apresentasse aí um Obrigada, Eve. pouquinho, sobre aí um pouco da tua trajetória para as pessoas entenderem quem é você, o que é que você faz. Conta aí um pouco da sua trajetória também. Boa noite a todos. Eita, Simone vai começar a trabalhar. Bom trabalho, Simone. Simone é uma audiência internacional, viu? Ela, eu acho que É é na mesmo? Austrália que ela tá. É, Olha aí, 9 e 12, que massa. inclusive. Fica tranquila, Bom Simone. Depois trabalho. a É na gente. Austrália mesmo ali, tá ali. Olha Ela aí que colocou. beleza. Muito bom. Parabéns. Bom, gente, Pode boa aplicar. noite para quem me conhece. Tenho Pode, vários amigos aí de profissão entrando que eu vi. muito Marília. bom, muito bom. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Kathleen, eu sou psicóloga de formação, né? Eu tenho pós-graduação em psicologia organizacional e do trabalho. Também tenho MBA em gestão industrial, porque eu comecei a trabalhar na indústria e a gente viu a necessidade de entender, né? A gente trabalha na indústria, mas a gente não Exatamente. é indústria, mas a gente oferece serviços Para a para a indústria. Então, indústria. nada melhor do que entender como ela funciona para. Isso também é pauta de vendedor, né? Nada melhor do que entender como ela funciona para a Com gente certeza. poder oferecer os melhores serviços e oferecer aquilo que de fato ela está precisando, né? É isso aí. Então, também tenho. Hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em psicopedagogia. Eu Ah, acredito é? que eu preciso entender também essa questão de. Eu quero entender um pouquinho da aprendizagem do adulto, principalmente, né? Acho que quando a gente trabalha com recrutamento e seleção, com RH, a gente envolve também treinamentos, a gente precisa entender cada vez mais essa complexidade, e como hoje em dia o conhecimento está na palma da mão, né? Então, como a Verdade. gente desenvolver cada vez mais as pessoas. Então, eu tenho feito essa pós justamente para entender melhor isso. Atuo Maravilha. em recursos humanos desde 2010, né? Então, assim, já passei por diversas empresas, hospitais, empresa de terceirização, e também já trabalhei com projetos, né? Já trabalhei com projetos de empreendedorismo, outras coisas que é uma das coisas também que é importante a gente hoje frisar, né? Que é a empregabilidade. Logicamente que a gente tem uma área de atuação, mas essa nossa área também pode, a nossa formação, o nosso conhecimento pode nos dar oportunidades para outras áreas, né? E também isso Com é uma certeza. coisa importante que a gente precisa ter em mente. Com certeza. Bom, Muito e bem. hoje eu atuo com recrutamento e seleção, a princípio, né? Desenvolvimento de estagiários. Nosso foco é muito estágio e profissionais. E assim, gosto muito do que faço, eu acho que é muito gratificante a gente fazer o encontro da empresa com aquele profissional que ela está procurando, né? É verdade. É uma satisfação enorme fazer com que isso, dar o match, né, aconteça, e a gente vê o êxito daquele profissional, vê a felicidade da empresa também, que encontrou o profissional adequado, que teve similaridade com a sua cultura, com a sua visão e missão da empresa, os propósitos que a empresa prega. Então é isso que eu Uhum. faço hoje. Show. Ó, curiosidade aqui, logo de cara. O tempo que você tem com recrutamento, você falou 2010, né? Que você começou. Isso. O tempo que você tem de recrutamento é o que eu tenho de vendas. Eu também comecei em 2010 Eita, com vendas. Foi, mesmo tempo. isso. Bom, na verdade, assim, eu falo 2010, mas eu estagiei antes, né? Eu falo 2010 foi porque depois que eu fiquei na formação. Mas o estágio foi muito importante para mim, para a minha formação profissional. Inclusive, enquanto estagiária, eu cheguei a ser contratada como trainee, júnior, né? Assim, na área de Ah, foi? recrutamento e seleção, na área de Que massa. RH. Maravilha. Arretada. Sabia não. Foi assim, a gente tem o estágio é super importante para a nossa formação profissional, né? Então, assim, defendo muito o É, estágio, acho que o estágio é eu também. importantíssimo para sua formação profissional. Aquela pessoa que tiver a oportunidade de experienciar, se tiver alguém aí que estuda ainda, né, que Ou puder que tenha experienciar empresa, tudo que né? é E queira ter um também. isso e queira ter um estagiário, acho que é tanto para a empresa é importante desenvolver esse profissional, enquanto o estagiário é importantíssimo ele se desenvolver enquanto profissional também, podendo experienciar, fazendo
vendo na prática, né? Fazendo na prática aquilo que ele está vendo na teoria. Eu acho que o estágio é muito rico para ambas as partes. Verdade. Eu acho que tem um ponto muito legal, assim, quando a gente fala de estágio. Eu tenho o meu depoimento, né? Vamos dizer assim, porque a minha primeira experiência, que eu falei de 2010, em vendas, foi como estagiário e eu não tinha a menor intenção de ir para a área comercial. Eu não tinha perfil para a área comercial. Eu não sei como é que me escolheram, na verdade, para a área comercial. Só que, né, para você ver como são as coisas e como a gente consegue desenvolver, às vezes, as competências, né? Eu me enxerguei lá dentro depois que eu entrei, né? Vi que era legal, vi que era desafiador e tive que desenvolver alguns pontos. E, assim, se eu não tivesse passado por essa experiência, com certeza eu não estaria aqui hoje falando sobre isso. E, assim, com certeza é uma oportunidade tanto para quem tá estagiando, como para quem é o mentor, porque eu tive a sorte, né, de ter um ótimo mentor na época e que me Isso é ajudou muito a importante. desenvolver. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Beleza. Então, eu só falei, isso é importante, né? Assim, a gente tem sempre um mentor ou um supervisor de estágio, né? Seja lá aquela pessoa que é o nosso, vai ser o nosso referencial, né? Ela, às vezes, ela nem se dá conta de como ela, do que ela representa na nossa vida, né? Assim, da Exatamente. importância e da influência que ela trouxe para toda a nossa trajetória profissional. Exatamente. E assim, a gente começou falando de estágio porque é o nosso que a gente faz hoje, né? E Isso, assim, é. trazendo isso para a área comercial, já como um primeiro ponto, né, que a gente poderia colocar, é você pode colocar, né, Cat, você já pode planejar numa área comercial, por exemplo, uma pessoa para um estagiário que ele conheça todos os processos e você vai identificando o perfil dele, se ele tem um perfil mais comunicador, se ele tem um perfil um pouco mais planejador e por aí vai, né? Aquela questão da análise do DISC, né? No análise de perfil. Isso. Assim, um estagiário no setor, na área comercial, ele não, assim, a gente sabe, né? Ele não pode atuar diretamente com a venda, né? Fazer Isso. aquela prospecção, mas ele pode ir se profissionalizando, logicamente, estando na retaguarda, enquanto back-office. Né? Ele pode preparar as propostas, ele pode estudar mercado, isso faz parte de quem um estudante de administração, né? Um estudante de marketing, ele pode auxiliar nesse processo dentro da instituição, fazendo esse tipo de atividades, e daí ele vai começar a desenvolver competências para saber prospectar, né? Fazer Uhum. network, Isso aí. saber fazer a persuasão com aquele cliente, né? Uhum. Entender de produto. Então, como ele está lá, ele vai saber que precisa entender bem do produto para poder vender aquele produto. Então, assim, ele não vai Verdade. poder atuar diretamente com venda, mas ele vai poder se desenvolver em outros aspectos que faz parte de um setor comercial, né? De um vendedor. Às vezes você precisa ter estratégias, levantar dados, buscar informações para daí você desenhar seu planejamento e aí atuar no mercado. Então, assim, o estagiário ele pode ajudar nesse processo e ele pode aprender muito com isso. É verdade. E assim, eu achava, hoje a gente sabe, né, Ketley, que o estagiário em vendas, por exemplo, ele não pode prospectar, ele não pode vender de fato ali, né, diretamente. Isso. Mas eu acho que algumas pessoas ainda não sabem, foi até bom a gente falar nisso, para assim, já gerar informação, quem precisar de estagiário na área comercial. É assim que funciona, você coloca ele no back-office, coloca ele para. Pode atender telefone, não tem problema, mas contanto que ele tenha outras atividades relacionadas ao curso dele, né? Que normalmente é a Isso. administração. Beleza, Excelente. show. Cat, eu queria começar. Deixa eu ver aqui só quem tá on, né? Teve uma galera que foi entrando. Fábio, Rafaela. Só para dar um alô aí para a gente Rafaela, minha começar. amiga. Olha aí, Rafaela, Márcio, Cris, Simone, Vanessa, Bárbara, Alex, Thiago, enfim, a galera que entrou aí. Ah, vamos lá. Eu queria começar trazendo um pouquinho da tua Sim, vamos lá. experiência.
da tua experiência, assim. Certo. A gente não combinou nenhum tipo de pergunta, mas eu vou falar mais sobre o nosso dia a dia, o seu dia a dia Aí, se eu não especificamente. souber responder, eu vou dizer que depois a gente dá a resposta pro pessoal, né? Não, fique tranquilo, vai ser coisa light. Eu vou perguntar coisa do teu dia a dia, assim. Quando Certo. surge uma vaga na área de vendas, né, na área comercial, normalmente que esse é o tema, né? Já vou logo no tema direto. Uhum. Normalmente, o que é que tu procura num candidato, né? Qual é a característica para quem tiver aí pensando em entrar na área comercial ou pensando em participar de um processo seletivo, já ter aí como ideia, enfim. Entendi. Uma coisa que é importante a gente desmistificar assim também, né? Não é só na cabeça do recrutador que está a pessoa ideal, né? Ela vem a partir Hum, de um perfil que é desenhado junto com a empresa e sim, junto com o gestor daquela área que está solicitando a vaga, né? maravilha. Assim, gestor que eu falo, se você é o RH de uma empresa, então ele vai junto com o gestor da área que conhece daquela área traçar o perfil. Logicamente que já existem alguns perfis mapeados, né? Quando existe uma empresa bem estruturada, ela já tem alguns perfis mapeados, só muda Uhum. algumas questões comportamentais, muitas vezes o gestor, dependendo do gestor também, né? Ele escolhe aquele profissional que mais se identifica com ele. Mas uma coisa que é importante a gente sempre frisar é o que o perfil traz. O que é que o perfil está trazendo da vaga? Tanto Uhum. no requisito de competências técnicas, como de competências comportamentais. É isso que vai estar em nossa mente quando a gente começa Uhum. a recrutar os currículos ou a buscar o candidato, né? Muito Então, bom. assim, Então não é a também o que... psicóloga que vai lá e diz qual é o Não, de forma perfil alguma. e tal. Não, o Não que é a da gente cabeça pode dela fazer ali no que caso... aparece. Não, não. Então, algumas empresas, alguns clientes, né? A gente que faz esse trabalho de consultoria, né? A gente presta esse serviço para algumas empresas às vezes desconhecem. Então a gente pode fazer, a gente dá algumas dicas, né? Do que aquele profissional faz geralmente dentro de um ambiente organizacional. Exemplo, eu já Uhum. trabalhei em uma vaga onde a empresa ela queria um coordenador de marketing, mas ela nunca Uhum. teve o setor de marketing, mas ela começou a perceber a necessidade. Então foi diferente. Então, assim, o perfil traçado junto com ela foi muito mais pautado no que? Qual a necessidade nesse momento? Instituir um Uhum. setor de marketing, né? Então vamos pautar quais são os valores da empresa, missão e visão. Então, os aspectos comportamentais daquele candidato tinham que ser pautados nisso Uhum. aí. Porque Entendi. hoje a gente fala muito de fit cultural, então a empresa busca que os valores do candidato sejam semelhantes aos seus valores, né? E uma Muito coisa bom. interessante hoje é que hoje fazem muita entrevista pautada no fit cultural, que justamente é isso, o Uhum. propósito do candidato ficar semelhante com o seu propósito, com o propósito da empresa. Então, mas Entendi. geralmente o perfil é desenhado em conjunto, né, com o gestor da área ou com a empresa, Entendi. pautado nessas questões que eu falei. Clima organizacional, porque existem alguns valores que é muito importante, né? Uhum. Por isso que é importante a gente pesquisar a empresa. Eu estava até, antes da gente Hum. fazer a live, a gente estava até conversando, né? E eu até te dei um exemplo que eu ouvi numa aula Foi. que eu Esse aí é legal. assisti semana passada Esse aí vale a e que pena, eu a achei galera ouvir. super, super interessante, né? Eu só não lembro agora o nome da empresa, mas é uma empresa que vende seguros. E essa Uhum. empresa, ela quando chama o candidato para fazer uma entrevista, ela chama a família. Porque de fato, você ganha muito dinheiro, você é capaz de fazer muito dinheiro com ela. Então, Hum. você pode fazer uma projeção, não, eu vou ficar, de fato, agora você perde a vida. Aí tem a questão, é uma empresa americana, então tem todos esses princípios norteados Uhum. na cultura americana, né? A gente sabe Uhum. como é que E os funciona, tem valores, todos né? esses princípios. Isso Isso. já é um valor Então, da assim, empresa, né? Talvez desafio isso já é já um é. valor, né, Pois dela. é. Então, ela chama a família, a esposa, a namorada, filho, mãe e diz assim: você está preparado para ter essa pessoa só trabalhando, né? Não vai ligar para você, ele não vai estar muito tempo aqui, ele vai ter dedicação exclusiva para a empresa. Então, Uhum. assim, enquanto profissional, eu estou Uhum. preparada para isso, eu estou preparada para isso, para anular minha vida,
para dar 1 ano ou 2 anos da minha vida para fazer, né, uma certa economia, Um um pé de dinheiro, meia, às né, ou vezes me ele tá querendo preparar. Pois juntar um é, dinheiro, né? eu vou conseguir fazer isso, ficar 2 anos com essa dedicação exclusiva. A gente, Uhum. na nossa cultura, a gente brasileira, a gente é muito família, né? A gente é É. muito perto, a gente Latino, valoriza né? A isso. cultura latina tem muito disso, Isso. né? Pois é, a gente valoriza esses sentimentos, então, assim, não deve ser fácil. A empresa atua aqui. Então, quando eu falo isso, é porque para trazer o seguinte: será que os valores daquela empresa estão de acordo com os meus valores? Como a empresa, o que a empresa prega, como é o seu formato de trabalho? Eu vou me adequar, porque às vezes a gente sai mandando currículo para diversas empresas Uhum. e a gente não se atenta a isso e acaba não tendo tanto Exatamente. êxito profissional e nem sendo feliz, né? Porque uma das coisas que a gente busca também é ser feliz. Exatamente. Logicamente, não é aquela felicidade plena, porque ninguém é feliz pleno. Mas, assim, é algo que a gente, por mais. Tem trabalhos que é super desgastante, que a gente fica esgotada no final do dia, mas você tá lá e vê assim, tô feliz. Ó, a Camila que tá aí, entrou, ela sabe do que a gente tá falando. Assim, Com super, né? É certeza, com suado, é certeza. batalha, mas, assim, é super desafiador e no final você tá super feliz. Então, não é só uma questão de trabalho mais light ou não. É uma questão de você Uhum. se identificar mesmo com a proposta daquela organização, com os valores, com a cultura organizacional, aquilo que ele prega, que ele entrega de propósito para a sociedade, né? Hoje os jovens têm Aham. visto muito isso, estão muito ligados nisso, Verdade, né? verdade. A gente, você falou um negócio que, assim, é perfeito. Eu fiz um processo de coaching com Camila. uma pessoa que era da área comercial. Olha aí, Mila. E aí, galega, tudo bom? Aí, Mila também, ó, Saudades! psicóloga, trabalhava conosco, hoje está na área comercial. Show, muito bom. Eu fiz um processo justamente sobre isso, era para buscar, né? A pessoa estava querendo buscar um caminho profissional, era da área comercial, mas depois não se viu mais, ficou sabe, naquela situação de tipo, o que é que eu gosto de fato de fazer? E aí, esse foi um dos pontos que a gente conversou muito, né? Dos Uhum. valores. Porque às vezes a gente entra numa empresa, a gente não verifica esse ponto logo de cara, enfim, não tem essa preocupação, porque não sabe, muitas vezes, né? E depois começa a se frustrar e não sabe por quê, né? Não sabe por É quê, verdade. briga, né? Começa a colocar a culpa de tudo nos outros, começa a querer, né? Aquele conflito interno, e às vezes é justamente isso, o valor não está batendo, né? E aí, como é, Ketri, que hoje tu consegue ver, de que forma o candidato consegue saber esses valores antes mesmo de mandar um currículo, por exemplo? Como é que ele conseguiria fazer isso Assim, atualmente? quando ele encaminha o currículo dele para uma vaga, geralmente ele sabe da qual empresa, que empresa se trata, né? Ou não, às vezes a empresa utiliza algumas plataformas, tem uma confidencialidade inicialmente, ele acaba enviando pelas propostas ali oferecidas, né? Salário, os desafios, muitas vezes vem os desafios oferecidos que você vai enfrentar naquela colocação profissional. Mas Uhum, assim, o importante é que a- quando a empresa já se coloca naquele momento da divulgação da vaga, toda empresa ela tem seu site, então assim, você pode pesquisar, tem lá valores. uhum, Outra coisa, hoje em dia com as redes sociais a gente encontra muita gente. Então, assim, você pode conversar com pessoas que já trabalham naquela instituição ou que trabalharam naquela instituição para você entender como é que ela funciona, né? Isso é um exatamente. ponto importante também que você pode fazer isso, né? Então, assim, e caso a empresa ainda não se mostrou no momento daquela divulgação da vaga, no primeiro contato com o recrutador, você pode, se ainda, vamos supor, se ainda for confidencial, no momento que você descobrir qual é aquela empresa, é importante, né, Uhum, que você faça essa pesquisa, que você busque. Hoje a gente fala muito do employer brand, né, que é quando é a marca empregadora, que é quando o próprio colaborador
faz Hum, a propaganda da empresa que ele trabalha. Ele tem tanto orgulho, tanto uhum. valor, dá tanto valor para ele trabalhar naquela organização, que ele fala bem dela para onde ele vai. É Então, verdade. isso, inclusive, é até uma forma hoje que as empresas têm utilizado para recrutar os candidatos, né? Então, nada melhor Uhum. do que recrutar bons candidatos que têm os mesmos propósitos, os valores que eu busco, né, Uhum. do que o meu funcionário falando que aqui é massa de trabalhar, né? Que aqui Uhum. você é valorizado, que aqui você tem bons benefícios, que aqui você tem flexibilidade. Isso vai muito de acordo com aquilo que eu acredito, né? Porque eu posso não Verdade. gostar de flexibilidade, eu posso gostar de uma empresa mais tradicional. Então, assim, vai Uhum. muito, por isso que é importante essa pesquisa e Verdade. essa conversa, se você tiver possibilidades com pessoas que ou trabalham na instituição ou que já trabalharam na instituição. Muito bom. Foi assim, esse acho que foi exatamente os pontos que a gente conversou na época, né? E até uma das dicas que ele próprio pensou, né, como solução foi, pô, eu vou no LinkedIn, vejo quem são as pessoas que trabalham lá e vou mandar mensagem, mesmo que eu não conheça. Diz, ó, estou participando de um processo, queria entender um pouco mais. Foi uma sacada da pessoa na época. E aí eu Uhum. achei legal, tipo, é uma ideia legal, né? Já que você não conhece ninguém, se você não conhecer ninguém da empresa, é uma forma que você pode ter, né? Eu achei bacana. Tem um Hoje a ponto, internet tem tudo, né, Ed? Hoje você dá um é, Google, você você pega encontra várias tudo. informações. É, esse negócio do valor, Tem que um é, ponto. eu pensei agora, assim, esse negócio é tão importante, né? E muita gente não dá. Opa, travou, voltou, voltou. E muita Não. gente não dá o devido valor. Eu, por exemplo, tenho um valor que eu, né, assim, se não for por, só se for a última opção da vida, né? Se eu tiver passando fome e, enfim, isso hoje. Mas eu não gosto de cigarro. Então, assim, bicho, seria quase impossível trabalhar numa empresa de cigarro, sabe? Porque Vendendo esse produto. vendendo, porque eu não acredito no produto. Eu não acredito, assim. Esse é um ponto importante. Eu já recebi proposta uma vez, né, no passado. Pô, o salário top, salário, comissão, PL, carro, sem imaginar, tinha tudo. Mas eu comecei a pensar, eu disse, bicho, eu vou estar vendendo negócio, uma das coisas que eu mais odeio, assim, sabe? Que eu não gosto. Então, assim, eu comecei a ser mais seletivo na época. Que tipo de empresa eu não quero de jeito nenhum. E aí foi isso que eu comecei a fazer. E é isso, assim, o candidato também pode escolher a empresa, né? Com certeza. Hoje em dia, eu sempre falo assim, quando a gente está traçando um perfil com as empresas, hoje em dia a gente não oferece mais vagas, eu estou oferecendo. Você quer, se quiser, né? Eu tenho essa questão. Hoje a gente Uhum, oferta, no sentido de que eu estou dando uma oferta e quero os melhores candidatos. Eu estou uhum, eu tô dando uma oferta e quero alguém que tenha aqui, ó, que tenha essas características. Então, assim, eu estou uhum. ofertando. Então, por isso que é importante uma coisa que você tocou quando esse seu exemplo, é importante a gente fazer o autoconhecimento. Tanto Verdade, para. Por isso, assim, é importante procurar alguém. Hoje existem diversas ferramentas de análise de perfil comportamental, né? Diversos verdade. profissionais, existem psicólogos, tem os coaches que fazem um bom trabalho também, que ajuda você nesse direcionamento, né? E que, de fato, é importante a gente ter esse autoconhecimento para que a gente consiga ser mais assertivo, inclusive até na nossa busca. A gente Uhum, não entre numa empresa e saia com 3 meses, né? Porque de repente você descobriu uhum. que não era aquilo. Quando uma recrutadora ou um recrutador vê um currículo, sei lá, com 3 meses, sei lá, a pessoa passou 3 meses num, 3 meses no outro, como é que é essa análise, assim? O que é que, aonde é que tu bota o olho, assim, e vê que um candidato talvez possa não estar adequado? O que é que vocês Uhum, analisam? entendi. Ó, isso é bem pertinente, sabe, Ed? Porque assim, hoje a gente precisa ter muito cuidado nessa análise. De fato, uma pessoa que ela está nesse processo de migrar, essa migração muito já indica uma certa instabilidade, né? Essa pessoa ainda ela não se encontrou.
Isso não quer dizer que ela precise ser excluída por conta disso, né? Até porque Uhum. hoje os jovens, né, eles trocam assim, ó. Eles não têm mais. Tem gente que não consegue esperar. Essa nova geração, ela não consegue esperar. Então, por isso que a gente precisa ter Verdade. um pouco de cuidado nessa análise desse tempo na empresa. Para também Se não o ser candidato, injusto, né? você isso. Se o candidato, você viu, tem uma formação adequada, vem se capacitando naquela área que você está buscando, mas você viu essas experiências dessa forma, não custa nada chamar esse candidato, né? Vamos supor, se isso foi 10% de toda a análise que você fez, Uhum. não tem por que você não chamar esse candidato e entender, né? Não custa nada a Uhum. gente entender o porquê daquilo ali. Hoje também você pode solicitar referências, não quer dizer que você vai analisar, mas alguém que trabalhou com aquela pessoa, entender, porque às vezes a pessoa de fato ainda não se encontrou. E ela É, fica exato. fazendo essa migração, esse pulando, mas por conta disso. Isso não quer dizer que Uhum. ela precisa ser excluída. Agora, sim, de fato, quem está nessa prática, né, é bom começar a ter um pouco de cuidado também, Uhum. porque isso pode fazer uma leitura de uma instabilidade, né? Então, Entendi. assim, o que é que essa pessoa quer, né? Então, isso não pode ser muito positivo para algumas pessoas, para algumas empresas e alguns recrutadores. Né? Nem todo mundo Uhum. pode ter uma sensibilidade de mostrar, não, isso aqui pode ter sido algo à parte e vamos aqui, ele tem 80% daquilo que eu estou pedindo. Pode ter Uhum. algumas pessoas que enxerguem isso muito negativamente e já excluem esse currículo. Uhum. Então, É, por isso que vai. Sim, pode falar. não, eu ia perguntar assim, por exemplo, se tem lá, a pessoa passou pouquíssimo tempo numa empresa, passou 3 meses, enfim, 6 meses e só foi uma vez. Isso estaria caracterizando talvez uma instabilidade ou talvez como é que é analisado assim com uma vez e com tipo, tem 3 empresas da mesma forma assim. Vocês analisam de forma diferente? Ele, no caso, ele mostra que todas as experiências dele foi muito curta. Todas ou a maioria, talvez, várias, sei lá. Entende? É como eu te falei, a gente precisa ter muito cuidado. Vamos supor, na área de vendas, como é o seu, que é o foco hoje da nossa live, né? Isso. Na área de vendas, isso é muito relativo, porque o que acontece? Vendas está muito atrelado a metas. Uhum. Então, muitas vezes, você só tem de 2 a 3 meses para se adaptar. Se você não consegue atingir aquela meta, você é trocado, Verdade, né? verdade. Então, assim, vai depender muito da área, vai depender muito também da área para a gente ter esse olhar. É como eu falei, Uhum. cada vaga ela tem o seu perfil específico, ela tem um formato específico. Então, assim, logicamente, como eu falei, né? Vamos tentar ficar mais um pouquinho, né, galera, na empresa, até para a gente desenvolver algumas competências, né? A gente desenvolver o nosso trabalho. É importante a Uhum. gente fazer dessa forma. Agora, como eu te falei, às vezes é algo inerente ao candidato, principalmente numa área de vendas, né? Meu primo, Uhum. Jonathan, entrou agora. Boa Aí, noite. às vezes é algo inerente. A empresa ela não, o candidato ele não escolheu aquilo, né? Principalmente no setor de vendas. Uhum. Então, muitas vezes, e vendedor, às vezes, ele trabalha muito temporário, né? Então, outra coisa que a É. gente precisa perceber isso, que é Uhum. um novo formato, assim, a legislação trabalhista tem mudado muito. Então, assim, Hum. hoje o trabalho temporário, ele é real, ele está aí, o trabalho que é reduzido, às vezes precisa daquela pessoa só durante 3, 6 meses. Então, eu não posso Uhum. descartar um bom candidato porque ele apresentou curtos tempos dentro de uma organização. Eu preciso Entendi. entender o que foi isso. Se de fato é uma instabilidade, uma pessoa que realmente ainda não se encontrou, não sabe que área quer seguir, fica pulando, né, de empresas Uhum. dessa forma, ou de fato tem alguma coisa a ver com o fato dele, ele é vendedor, não conseguiu bater umas metas naquela empresa, então foi logo substituído, ou ele Uhum. fez um trabalho temporário, que isso existe, isso é real, a legislação está aí, É né? verdade. Tem Verdade. essas questões. Muito bom, muito bom. Esse ponto da legislação eu nem tinha me atentado, né, para essa. Assim, agora nessa conversa não tinha me atentado. E foi um ponto legal porque na última aula do MBA a gente falou justamente sobre remuneração e assim, o que o professor falou lá na aula muito forte é o seguinte, e a gente está passando por uma pejotização do trabalho.
Então, cada vez mais as pessoas estão... E a legislação também está seguindo por um caminho de pessoa jurídica, né, de contratos que não são regidos pela CLT, por conta da Uhum. burocracia, por conta de vários outros pontos. E as pessoas estão tendo que ter mais autonomia em relação à carreira, estão tendo que buscar mais capacitações e por aí vai. E também tem que se adaptar a esse novo modelo, né, Isso. E ainda de tem muita PJ. coisa aí, né, de que está vindo para de legislação trabalhista, né? Tem essa carteira verde e amarela que está Hum. para começar a vigorar, que tira Conta, alguns benefícios. essa daí eu Sim, não pode falar. conheço. Eu não conheço. Não, é um Como é que projeto que essa... está meio. É um projeto que está em tramitação, que, na verdade, o objetivo é diminuir a carga tributária de algumas empresas, Uhum, né? E com uhum, isso tem uma menor alíquota de INSS que se paga, algo desse tipo de FGTS também, entendi. mas é algo que segundo o governo, está em tramitação, né, para poder garantir mais empregos, né, Uhum, novas oportunidades, porque a gente está cá muito carente de novas oportunidades de emprego. verdade. E também dá para a empresa a contrapartida de que ó, você pode aumentar a sua produtividade, os seus funcionários, você não vai ter esse aumento tão progressivo na carga tributária, esse custo tão alto, Ah, né? Porque a mas gente para sabe que o está bem candi... difícil para todo mundo. mas para o empregado, vamos dizer assim, o prestador do serviço, isso muda alguma coisa assim? Ou o que é que mudaria? Tem, assim, eu ainda não sou expert nesse assunto, eu tenho visto algumas coisas, Não é mas, só um assim, overview mesmo, só para ter uma ideia. existe alguns benefícios que são perdidos, sabe? Eu Uhum, acho que é alguns benefícios que são perdidos aí nessa tramitação, algo relacionado ao FGTS, eu parece que não sei. existe mais a multa, ou aquela multa de 40% é um pouco reduzida, algo desse Entendi. tipo. É Mas, assim, o que a parecido gente com está esse discutindo caminho, né? aqui, Com esse que eu falei, isso. do PJ, né? Isso, mas o que a gente está discutindo aqui justamente é isso, as diversas formas de contrato, né? Essa mudança na Uhum, legislação trabalhista, é meio que a CLT sendo enterrada, né? Assim, não que isso, a gente tem que olhar tudo com um novo olhar, a gente precisa estar aberto ao novo, né? verdade. Aberto a novas possibilidades de atuação profissional, então é importante tudo bem, tem pessoas que são contras, tal. Tem várias coisas que a gente poderia debater aqui que não é o caso, mas o que a gente está Uhum. trazendo hoje, né, é para a gente ficar atento É o a essas fato, né? questões, É, ficar atento ao que pode ser proporcionado de relação trabalhista, né? maravilha. Ó, Éder colocou aqui, meu caso é o contrário. Tenho praticamente minha carreira toda numa empresa, né? Na mesma empresa. Top esse tema. Show, Éder. Valeu, brother. Obrigado aí pelo comentário. Isso é Isso, bacana, né, Ketley? Esse tipo também, que é o lado da empresa que consegue reter a pessoa e a isso, pessoa é também verdade. consegue reter a empresa, né? Porque são interesses em comum. É, são grandes, os desafios, né? Hoje, eu estava até participando recentemente de uma formação sobre RH ágil, né? Essa questão das metodologias ágeis aplicadas na área Uhum. de recursos humanos. E, assim, muita gente estava debatendo essa questão de retenção de talentos, porque assim, não existe reter o talento, né? É como se fosse É, prendendo, né? Reter parece que você isso, está reter amarrando parece ele. que você está aprendendo. E que É. não é, né? Tanto o talento ele pode sair a hora que ele achar interessante para ele sair, né? Não é passe de Uhum. jogador, né? Que tem um contrato que a gente paga. A hora que a gente É, quiser pedir desligamento, a gente pede só se você estiver e no sai daquela patamar muito organização. alto e você tiver o E seu, né? Tem se vagas de passe muito alto, diretoria, né? tem vagas de diretoria, vagas maiores, que tem que pagar um passe mesmo, né? Como se fosse um. Ó, para me tirar daqui, Aí você isso tem que pagar X. já é cláusula contratual, que é diferente. Você não está dentro da É, CLT, pode ser uma PJ, algo desse tipo, que existe um contrato que exato, ali tem alguma multa específica. Mas, assim, exato. dentro do processo de CLT de contratação, não tem isso, né? Não existe aquela Uhum, contratação normal. A gente pode, tanto a empresa pode desligar a gente, existe os ônus, logicamente, e para a gente também a gente pode. Então, assim, a retenção de talentos hoje está muito direcionada a, de fato, isso. O que é que eu proporciono enquanto empresa para aquele uhum. colaborador, para que ele fique,
né? Benefícios, clima organizacional, desafios, desenvolvimento daquele profissional e Uhum. você funcionário também, né? O que é que faz você ficar nessa empresa? O propósito que ela te proporciona, né? As coisas que ela te proporciona. Existem duas faces aí. E Verdade. assim, existe também, como ele falou, é importante, você se desenvolve muito bem naquela empresa, sendo que quando você passa muito tempo numa organização, quando você sai, dá um pouquinho de susto, né? E aí, meu Dá. Deus, como ir atrás? Eu vivi E uma agora, vida para dentro onde de uma eu vou, né? organização, eu sei muito daquela organização, e agora, para onde eu vou? É Então, verdade. dá um baque muito grande, então você precisa respirar, fazer esse autoconhecimento e Verdade. em busca, né, buscar aquilo que você desenvolveu naquela organização e ir atrás de novas perspectivas, né, de novas oportunidades, fazer um bom currículo. Uhum. Logicamente, provavelmente dentro, vamos supor, se essa pessoa está 15, 20 anos dentro de uma organização, ela passou por muitos desafios, ela Verdade. teve metas que ela precisou superar, resultados que foram alcançados. Então, isso é importante ela ter noção, porque ela vai poder usar isso ao favor dela no momento que for fazer um processo seletivo, né, uma entrevista com outra organização que pode ser semelhante àquela organização que ela já trabalhou ou não, Uhum. Verdade, né? verdade. Tem esse assunto é muito massa, que é porque assim, eu também passei por isso, eu não foi nem tanto tempo assim, foi 5 anos, né, dentro de uma empresa grande e estava com a carreira já desenhada e no meio do caminho tinha uma pedra, né, crise, não sei o quê, e aquela coisa, demissão. Isso. E eu disse, agora, Jesus, eu tava com tudo encaminhado, agora mudou tudo. E o que eu aprendi dessa experiência, e eu trago para todo mundo, é o seguinte: você não precisa esperar, né, uma demissão para se desenvolver. Você pode ter o seu objetivo pessoal, que é o que, eu quero me tornar um especialista em tal coisa, eu quero ter um plano para virar diretor, enfim, você cria o seu próprio plano e o seu plano, em algum momento, pode casar com o plano da empresa, de outra empresa, ou o que seja. Então, Isso. isso foi uma coisa que eu aprendi muito. E, assim, outra coisa é que você não precisa também, eu só vou fazer um curso e a empresa pagar. Né? Tem muito disso. Se a empresa não pagar, eu não vou fazer o curso. Tá, mas quem está recebendo Isso, é o verdade. treinamento, o desenvolvimento é você. Então, você pode se investir porque se tu não investir em tu mesmo, tu vai investir em quem, né? Então, Isso, é verdade. Não, importantíssimo isso que você trouxe, Ed. Hoje a gente tem a cultura da alta performance, né? Assim, cada vez mais a gente precisa se desenvolver. Enquanto a gente está conversando aqui, novas ferramentas podem estar sendo desenvolvidas, novos aham, negócios podem estar surgindo, né? Ideias que podem até derrubar o que a gente faz hoje. é, Mas, assim, existem essas possibilidades. Então, assim, você precisa estar antenado. Logicamente que a gente não consegue acompanhar essa mudança, a é aceleração do verdade. mundo, mas a gente precisa acompanhar aquilo que está dentro da nossa área, tentar se atualizar o máximo possível, né? Então, assim, O teu plano de buscar carreira, né? isso, isso Autoresponsabilidade, aí mesmo, Lula falou. isso, tem Isso aí. essa, isso é interessante porque, de fato, você precisa saber que o seu desenvolvimento é da sua responsabilidade. Logicamente, se você está numa organização que as organizações elas prezam também pelo desenvolvimento do colaborador, né? Ela quer Uhum. que esse colaborador cada vez mais tenha novos conhecimentos e consiga novos patamares. Logicamente que ela vai se desenvolver também esse colaborador, mas nada impede que você vá em busca de capacitação. Você fique atento àquilo que hoje em dia a gente tem muita coisa gratuita, né? A É gente verdade. tem lives que trazem até insights para você, Uhum. de você É essa pensar, você de live, né? repente assiste uma live, pois é, de repente você assiste uma live e faz, pô, porque eu nunca pensei nisso, eu vou usar isso na minha área profissional. Aí você vai lá, busca aquela ferramenta que a pessoa falou e você começa a estudar um pouquinho sobre aquela ferramenta, né? E você Uhum. começa a utilizar na sua área profissional. Então, assim, você precisa se desenvolver sempre. Gente, infelizmente, hoje não tem como você estagnar mais. Não tem mais aquela coisa. Fiz a formação, fiz a formação acadêmica, fiz uma pós-graduação, parei, ok. Não é. É Hoje a gente verdade. precisa se desenvolver.
exemplo, às vezes eu pego currículos, eu acho bem engraçado, eu pego um currículo assim, vamos supor, vamos falar aqui do vendedor. Então, Aham. vamos supor, Ed, que tu lá na tua faculdade, tu fez um curso de técnicas de vendas, De lá em vendas. 1990, e sei lá, 1900, olha pra dizendo que tu é muito velho, Conta mas lá em não, conta o 1900 e segredo bolinha. não. Então, aí hoje a gente está em 2020, quantas coisas já surgiram? Verdade. Minha mãe falando oi, minha mãe agora entrou aí. Oi, oi, mãe de Kathleen. Live boa é quando a Quantas mãe coisas, tá. A minha tá sempre também. Hoje acho que ela é, faltou. quando a gente, como eu estava falando, né? Então, assim, o curso um técnico de vendas feito em 1990, você nem bota no seu currículo, você precisa de atualização. O Uhum. que você viu lá, pode ter certeza, não é mais o que está sendo utilizado hoje. Você Hoje acha que existem tá outras abalando, ferramentas. enchendo o teu currículo? Isso, você às vezes só está enchendo o teu currículo e está deixando ele pesado, muitas vezes até para uma leitura mais eficaz, mais assertiva. Então, assim, logicamente, uma Show. graduação, uma pós-graduação, ela não tem tempo, né? Assim, ela não tem validade. Você se Uhum. tornou, você está graduado, agora, logicamente, você precisa de aperfeiçoamento, né? Verdade. Não é porque eu fiz um curso de psicologia que eu não preciso estar estudando ainda, preciso sim. Com Aprendo muito com o meu certeza. estagiário, que ele traz coisas novas que ele está vendo na faculdade, coisa que eu ainda não vi. Sim, Então, eu gosto de ter essa interação com esse pessoal mais jovem, porque eu preciso me atualizar. Eu verdade. preciso estar vendo o que está de novo acontecendo na minha área profissional. Então, assim, se eu Verdade. trago só cursos que eu fiz durante a minha graduação, eu vou estar obsoleta. E Porque outra, não tá, muita coisa pode não estar utilizando, ou muita coisa foi remodelada, foi é, reformulada, entendeu? não, assim, foi massa. E outra coisa, Cat, né, assim, eu conheço meu gado, conheço a galera de vendas. E assim, a maioria, eu não vou generalizar, mas a maioria se garante muito em, eu tive bom resultado, eu sou comunicativo e eu vou entrar na empresa porque eu sou desenrolado. Assim, não necessariamente só isso vai garantir, né? Na verdade, não tem nada que garanta, mas você Isso, fazer vai lá. outras coisas, desenvolver vários, porque eu digo o seguinte, a área de vendas não é só você ser bom de argumento, não. Você tem que entender muito bem de marketing, de finanças, de gente, né? Você tem que aprender sobre comportamento. Então, qual é o livro que você leu sobre comportamento na tua vida? Eu sou vendedor, eu preciso saber vender. Tá, mas para vender você tem que conversar com alguém, Você tem um público-alvo, tem né? que ter um público-alvo, tem que saber sobre como é que elas pensam, como é que é a vida das pessoas, enfim. Então, isso é um puxão de orelha para quem é vendedor aí, vendedora, não está se atualizando, está só esperando, olhando as coisas passarem, não está fazendo nada. Então, vamos cuidar de se Isso, mexer. excelente, Ed. Excelente. Assim, o que para só complementar isso que você trouxe de exemplo, o conhecimento empírico, ele é muito importante. Logicamente, o conhecimento empírico é aquele da experiência, né? Logicamente tem coisa que você aprende com o outro. Na nossa relação, com certeza eu já aprendi com você, você já aprendeu comigo. E isso na Uhum, minha relação de trabalho eu aprendi com outros profissionais também. O conhecimento empírico, ele verdade. é importante. Às vezes o desafio que o dia a dia traz, né, que a gente fala, é importante a gente ter esse conhecimento, ele é válido, mas o conhecimento teórico também é super importante, porque ele vai te fundamentar, né? Então, assim, existem estudos, Uhum, aquela pessoa ali, aquela que escreveu aquele livro, que formatou aquela ferramenta ou aquele estudo acadêmico, né? Existe, uhum, existe toda uma base científica que ela vai, não tenha dúvida, gente, ela exatamente. vai dar muito respaldo à tua atuação profissional. Então, a Vai dar capacitação, ela é autoridade, importante né? Vai dar autoridade e para vai dar você, respaldo. E às vezes faz você pensar um pouquinho fora da caixa, faz você com até ir um certeza. pouquinho mais além, né? Então, assim, você estava ali muito bitolado naquela questão, de repente você faz uma formação e você consegue ter um insight, você consegue ter uma forma melhor de prospectar os teus clientes, um novo Verdade. canal que tu nem conhecia, que ali tem o teu público-alvo, tá ali, tá sempre naquele local, né? Utilizando aquela ferramenta ou aquela plataforma. Então, Uhum, assim, você precisa estar se conhecendo, conversando, fazendo network, né? Que também uhum, é outra coisa importantíssima, até para você se colocar no muito, mercado de trabalho muito. e não deixar de se capacitar. A gente precisa sempre estar em busca. Faz o seguinte, assim, todo final do ano, o que é que eu vou aprender? Que competência? Eu gosto de fazer essa pergunta.
todo final do ano você chega para o espelho e diz assim: que competência Espelho, espelho eu meu. quero desenvolver? Que competência eu quero desenvolver no próximo ano? O que é que não está tão Show. bom em mim? Né? A minha Perfeito. comunicação, esse ano mesmo a gente foi, esse ano de 2020, a gente foi levado Uhum. a precisar utilizar da comunicação, É do verdade. veículo de comunicação muito grande. Então, assim, se a gente não tivesse a habilidade de Tecnologia, né? desenvolver isso, hoje a gente precisa fazer vídeos, vai estar aí gravado, né? Então, assim, se a gente não tivesse uma habilidade ou desenvolvido ou colocado a cara a tapa mesmo para fazer, a gente poderia É verdade. tá fora do, né? Tá fora disso aqui, tá fora do mercado. Perfeito. Hoje a gente precisa fazer uma reunião através de live. Então, se você não consegue se ver no vídeo, falar, então desenvolver uma comunicação, vai atrás, porque É isso aí. competência a gente pode desenvolver, né? É. Dá timidez, dá vergonha, dá, mas se você tem técnica, se você tem exercício, você consegue desenvolver. Muito bom. Você Muito consegue bom. fazer. Falou tudo, assim. Uma frasezinha que eu ouvi uma vez que é mais ou menos assim. Quando você vê um lutador de UFC, você já viu algum lutador de UFC entrar lá no octógono sem ter treinado, sem ter testado antes? Não. Senão ele vai morrer lá dentro. A pessoa vai É matar o coitado. verdade. E É por o que 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 vai acontecer. E por que que em vendas você vai entrar no octógono, no dia ali real, Numa sem, arena, vamos dizer assim, numa numa arena, né? arena, Você sem vai. treinar e sem desenvolver? Então, o que você falou, e eu concordo e ainda contribuo você não precisa esperar acontecer a coisa ruim, vamos dizer assim, para se desenvolver. Você pode antecipar, já começar a descobrir ali quais são as novas competências e começar a, pelo menos ali, né, a testar, porque na hora que vier a hora do vamos ver, você já está, pelo menos, você saiu deu o primeiro passo. Né? Acho que isso é muito importante. Isso. A gente observou agora, né, nesse ano de 2020, a quantidade Eita, a de live está empresas já que começou a acabando. Acho que a vender. gente tem um minuto. Eita, então vamos logo para os finalmente, Mas né? dá Então, tempo de falar. não, eu queria falar o seguinte, a gente viu várias pessoas hoje utilizando os mecanismos, as ferramentas online, o e-commerce para poder chegar no seu cliente e assim, nunca pensou nisso e de repente teve um êxito muito grande. Então, Verdade. assim, a gente precisa também um pouquinho de coragem, né? Inovar também, né? Ter Com coragem para fazer certeza. certas coisas. Arriscar, agora, arriscar de forma calculada, né? Então, você precisa planejar. Acho que planejamento é tudo. Então, assim, Verdade. se eu quero planejar, entrar na área de vendas, eu preciso me preparar para isso, começar a listar a quantidade de empresas que eu quero participar, enviar meu currículo. Outra coisa importantíssima, gente, envie o currículo de acordo com o que a vaga está pedindo. Então, se a vaga está pedindo que você precisa Hum. ter, Dica se for final, né? pré-requisito, Dica final. isso. Era isso que Se eu ia te for perguntar, pré-requisito ter tava aqui. inglês, se for pré-requisito ter inglês fluente e você não tem, não manda o teu currículo, é pré-requisito. Agora, se está lá um Hum, diferencial, aí sim você vai ter alguma chance. Logicamente que um candidato que tenha um inglês fluente vai ter mais chances do que você, né? Mas, ai, show. obrigada, amiga. Camila aqui agradecendo. Que Valeu, bom Mila. que foi Obrigado, bom. viu? Você gostando, A gente pronto, já faz com ganhamos a noite. carinho. É verdade. Um excelente profissional, agora vendedora nata. Vendedora, vendedora desenrolada. Muito bom, muito Então é bom. isso. Show de bola. Então é isso, Ed. Era a última dica que eu ia perguntar, era justamente essa da dica, né? Então, fechou aí com chave de ouro. Bom, Eu acho que ainda dá um pouquinho de tempo, Kathleen. Por exemplo, se a pessoa tiver, você falou, se eu não tiver o pré-requisito, você não manda. Mas, por exemplo, se tiver alguma coisa ali, você coloca toda vez o teu currículo todo ou você edita alguma coisa ali que talvez não faça sentido? assim, o importante é você ter mais de um currículo, né? Então, assim, vamos supor, se eu atuo, como eu te falei, eu atuo na área de recrutamento e seleção, eu já atuei também com projetos de desenvolvimento. Então, assim, eu Entendi. posso pegar essas minhas experiências e deixar em um currículo, pegar as outras experiências e deixar em outro currículo, né? Legal, Porque o legal. importante é você adequar o seu currículo, às vezes deixar ele muito longo
também fica um pouco cansativo. E quanto mais, assim, o recrutador, ele geralmente tem pressa. Sempre existe pressa. Então, assim, ele quer fazer uma leitura dinâmica que ele quer enxergar o que ele está buscando o que foi divulgado na vaga. Né? Ele quer principalmente as competências técnicas, né? O que ele pediu de competência técnica. Ele quer ver ali naquele papel que ele está olhando. É o primeiro filtro, então, né? Quanto Deixar mais evidente, adequado a né? vaga que você mande seu currículo, melhor. Então, não mande, vamos supor, uma empresa divulgou uma vaga para assistente administrativo. Você vai, eu quero uma área de vendas, mas eu sou louca para entrar naquela empresa, e você manda o seu currículo. E você vai deixar a pessoa bem chateada, porque ela vai abrir um currículo achando que é para assistente administrativo, que é a vaga que ela está trabalhando na urgência, e de repente ela vai ver que não é, e ele vai ver que não é. Então, assim, agora muitas empresas já têm um banco de dados, aí você pode se cadastrar lá, colocar a sua intenção de trabalhar naquela empresa. Mas se for uma divulgação de vaga, solicitando o currículo para um determinado processo, envie se você tiver perfil e se tiver de acordo com as tuas competências aquela oportunidade. Né? Logicamente que não precisa ser 100%, né, gente? Mas assim, 80%, 70%, manda teu currículo, não custa nada, né? Show. Ganha o tempo da coleguinha, né, que está do outro lado ali. Seja Isso, empático com verdade. quem está Já recrutando. facilita, não, já facilita a vida demais. E Muito assim, e é bom. importante, porque assim, se você acha que pode ser que a pessoa olhe aquele currículo esteja com outra vaga, mas é muito raro isso acontecer, né? Então, mande de fato o currículo com a vaga que está dando match, vamos dizer assim, né? Pô, essa vaga tá total, é para mim. É do mesmo.